Sabe que a maioria das pessoas que são vítimas de abuso não se dão conta disso? Quero falar sobre 4 sinais de que uma pessoa está sendo vítima de manipulação religiosa ou até mesmo de abuso religioso. E um sinal que eu quero falar são de que as coisas não irão mudar se elas estão acontecendo assim. Vou usar 7 minutos que eu tenho a impressão que vai ajudar uma pessoa que esteja num ambiente manipulador e de abuso. Primeiro sinal de que uma pessoa está sendo vítima de manipulação religiosa. O pregador, pastor, usa frases genéricas e vagas. Muitas vezes são usadas frases na terceira pessoa do singular que parecem falar diretamente com você, mas que na verdade poderiam se aplicar a qualquer pessoa. Por exemplo, ao invés de dizer há pessoas que enfrentam problemas familiares, dizem você está enfrentando um problema na família. Às vezes, isso vem em forma de pergunta. Seu patrão está exigindo demais e você não aguenta mais? Essas frases, elas são desenhadas para criar uma falsa sensação de conexão e que você tem tanta relevância que Deus revelou para o pastor. Segundo sinal, uma responsabilidade desproporcional sobre os membros. Eu ouvi um pastor dizendo certa vez que perguntaram para ele se ele vivia tudo o que pregava. Ele respondeu que era lógico que não, afinal de contas a mensagem era mais nobre do que ele. É uma verdade. A mensagem cristã é maior, afinal de contas a mensagem é Cristo. Mas você há de concordar que essa fala colabora para blindar o pastor de quando for cobrado? Do tipo, eu sou pecador, não me cobre, compreenda, me acolha. Mas quando ele está pregando, ele não lembra disso. Antes a cobrança em cima da plateia, pecadora, é sem dó. Isso é sinal de manipulação religiosa. A carga de responsabilidade é sempre colocada sobre os membros, que têm muitos deveres e praticamente nenhum direito. Se a igreja enfrenta um problema, a culpa é dos membros. Se falta dinheiro, ao invés de investigar a administração, culpam os fiéis. Em qualquer empresa, uma crise financeira leva como primeiro passo a análise de gestão e não dos clientes. Mas na igreja manipuladora, o fiel é culpado pela má administração. É culpado por não contribuir. Isso se estende às questões espirituais também. O pregador diz, você não ama o suficiente, você precisa melhorar como cônjuge, você precisa melhorar como pai, como mãe. Sempre há uma cobrança para que você se conserte, você arrume a sua vida, você se comprometa mais, você cumpra melhor seus deveres. Mas nunca se fala dos direitos. Por exemplo, a Bíblia tem um texto que diz, digno é o obreiro do seu salário. Então por que aquela pessoa que trabalha voluntariamente na igreja não pode usufruir da igreja? De nenhum tostão. A pessoa ajuda a pagar as contas, trabalha como voluntária, mas se pedir para usar qualquer coisa da igreja, a resposta é não, isso é do povo, não é meu. No entanto, o pastor e a sua família usa e abusa como se fosse dele. Terceiro sinal, a distância do pastor, criada entre pastor e membros. O pastor mantém uma barreira entre ele e os membros, mesmo quando se coloca como próximo, com palavras doces. Ele mantém certa distância através de um clima que ele cria para inibir qualquer posicionamento livre dos fiéis, principalmente posicionamentos discordantes. Ou seja, ele cria uma aura de superioridade que forma um escudo para que ninguém veja os seus defeitos e mesmo que vejam, não tenham força para questionar. Essa distância impede uma verdadeira comunhão e um diálogo aberto que é essencial para uma comunidade saudável. São poucas as pessoas que conseguem superar essa barreira e dizer para ele a verdade. E como são poucas, ele consegue fazer com que a pessoa que o contrarie se torne inimigo da igreja, de todos os outros. Uma exclusão subjetiva pelo ambiente castrador que o pastor manipula. Quarto sinal, é escancarado de ambientes manipuladores de igrejas. É o quê? Os cargos principais de destaque ou comando. Os principais cargos na igreja são ocupados pelo pastor e sua família.
Quando não é família, é alguém totalmente subserviente, que se submete calado. O povo contribui, trabalha arduamente, mas quem toma as decisões e dá as ordens é o pastor e a sua família. Isso cria um ambiente de favoritismo e nepotismo, onde a verdadeira liderança comunitária é sufocada em benefício próprio da família. E por fim, como eu disse, um sinal muito triste e forte de que se essas coisas acontecem e elas não vão mudar, e que permeia a grande maioria das igrejas. Qual o sinal de que não vai mudar? Tudo é centrado no discurso. Por exemplo, diz que a igreja é um lugar de esperança. Mas como essa esperança é gerada? Através de ações práticas ou de palavras de ânimos bonitinhas, ditas do púlpito, de impacto, de efeito para as redes sociais. Dizem que é um lugar de acolhimento, mas você realmente é abraçado e suas questões são ouvidas de fato? Ou são apenas palavras que entorpecem a consciência e não permitem ver que é vazio e você não está sendo acolhido com as suas questões? Tudo centrado no discurso, nada prático. Saiba que as coisas não irão mudar, porque mudanças não se fazem com palavras, mas com ações. Porque onde se fala muito de amor, mas o amor não vem em forma de ação, apenas de palavras doces e tom meloso, é um amor vazio, um sino que bate. Lembre-se, existe a violência passiva de linguagem. A pessoa fala em tom doce, mas está sendo ofensivo. Eu já vi pastores que no púlpito choram pela injustiça com os idosos. Mas um pastor idoso da igreja dele que foi jubilado, quer dizer, está aposentado, foi abandonado à míngua, nem visitado é, nem um telefonema recebe, exceto se for para agregar alguma coisa. Diz que a igreja é igual uma família, uma aliança de amor, por isso as decisões são consensuais, mas desde que seja apenas para aprovar o que ele decidiu, ou seja, só palavras vazias. Igrejas manipuladoras centradas em discurso não irão mudar, porque mudanças se faz com ações. Se algo assim acontece em sua igreja, você com certeza está sendo manipulado. Está sendo vítima de abuso e pode ser que não esteja se dando conta. Porque afinal de contas é feito em nome de Deus, é feito como se fosse para o reino, então tudo se justifica e o pastor é tão bonzinho. Sabe o que eu digo para pessoas que estão nessa situação? Siga o texto de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Porque o escritor do Apocalipse já denunciava que um sistema corrupto e corruptor não muda. Por isso deve ser abandonado à sua própria destruição. Pense nisso. E se você pertence a um ambiente assim, liberte-se. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou.